Boa tarde a mais um programa Aconselhamento Bíblico da sua TV missionária, a IPP TV. Nós temos a grande alegria e o grande prazer de a cada quinta-feira estarmos aqui trazendo temas da área da teologia prática para edificar a sua vida, para servir você e a sua família, para que você possa ser conduzido, confrontado, consolado, animado, dirigido pelas Escrituras Sagradas, nos mínimos detalhes da sua vida. O nosso desejo, a nossa intenção, o nosso objetivo é conectar as realidades do Evangelho, a mensagem do Evangelho, às realidades da vida diária, dos nossos dilemas, como seres humanos caídos, carentes da graça, da sabedoria, da palavra de Deus. Neste mês de setembro, nós demos início à série Relacionamentos, tratando do tema doces ciúmes e amargo ressentimento. Há espaço para estas emoções nos nossos relacionamentos. Nos 2 primeiros programas, nós estivemos tratando do tema do ciúmes divino e do ciúmes pecaminoso. Para tratar a respeito deste tema, nós convidamos o nosso irmão e colega de ministério, o reverendo Tito Lísias, que é pastor na Igreja Presbiteriana do Tucuruvi. Tito, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Aconselhamento da nossa IPP TV. Obrigado, reverendo. Cumprimento a todos com a graça, a paz do Senhor. Verdadeiramente tem sido um período de muita alegria, de muito crescimento, e para mim é um prazer participar de mais um programa, conversarmos hoje sobre estes assuntos tão pertinentes para o reino. Tem sido uma graça, uma bênção, de edificação para todos nós, viu, reverendo Tito? É uma alegria tê-lo aqui conosco. A alegria é nossa. E nos 2 primeiros programas, então, nós tratamos do tema ciúmes. Nós trouxemos, então, o reverendo Tito trouxe uma explanação bíblico-teológica a respeito dos ciúmes na Escritura Sagrada, fazendo a diferenciação entre o ciúmes divino, algo que está ali na Escritura, e o ciúmes pecaminoso. Então, no nosso último programa, nós finalizamos o tema do doce ciúmes. No entanto, nós queremos trazer novamente uma espécie de recapitulação da última parte daquela pergunta mais prática a respeito do divino ciúmes, ou seja, como dosar o ciúme santo e piedoso no casamento. Então nós pedimos aqui ao reverendo Tito que trouxesse esses passos de uma forma bem tranquila, para que todos nós, eu e você, pudéssemos ser edificados com esse tema tão relevante. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez a palavra divino ciúmes, ou alguém falando para você cultivar o ciúmes piedoso ou santo no seu relacionamento conjugal, ou até mesmo nos relacionamentos de forma geral, quando nós realmente desejamos amar assim como Cristo, assim como Deus nos amou, né, e estender este amor, este sentimento de forma piedosa e santa para cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado a experiência e o prazer de conviver. Então, nós queremos tratar agora, inicialmente, no início deste programa, a respeito daqueles passos que o reverendo Tito começou a nos dar na última pergunta feita ali na última quinta-feira. Portanto, reverendo, o irmão poderia então nos ajudar a ir caminhando aí para aqueles passos práticos, né? E a ideia da pergunta é como dosar o ciúme santo e piedoso no casamento. Reverendo, como nós falamos nos nossos últimos encontros, nas 2 últimas semanas, a Escritura é extensiva para falar do ciúme de Deus. Deus é chamado de ciumento. Em Êxodo 34 diz que o seu nome é zeloso. E a palavra zelo e ciúmes têm o mesmo sentido.
Talvez alguns intérpretes tenham preferido zelo porque ela é culturalmente mais aceita. Essa palavra é mais recebida de bom grado. O ciúme já é carregado pejorativamente de emoções ruins, mas biblicamente o termo é o mesmo e o termo se aplica a esse zelo que o Senhor tem, ou esse ciúme que o Senhor tem pelo povo da aliança. E uma vez que esse ciúme é santo, é piedoso, ele impede que o seu povo se envolva com outros deuses, adultere espiritualmente. Ele impede também que outros povos invadam e destruam o seu povo, então ele protege o seu povo. O ciúme do Senhor também ele é contido. Basta que a sua noiva, o Israel, a igreja, se arrependa, reconheça as suas falhas, que de forma pródiga, de forma generosa, o Senhor se apresenta para perdoar e restaurar o relacionamento de comunhão com a sua noiva. Então, à luz de todos esses elementos que nós vimos na semana passada, nós precisamos aprender a dosar esse ciúme santo, esse ciúme piedoso em nossos relacionamentos. Então, o que a gente tem que responder é o que fazer quando o ciúme surgir, porque naturalmente o ciúme ele vai surgir. O relacionamento precisa de zelo, ele precisa de cuidado. O que a gente tem que atentar é não permitir que ele tome a direção pecaminosa. Uma vez que o próprio Deus tem, então, estruturalmente, o ciúme, o zelo, é algo positivo e necessário para o relacionamento. Nós precisamos podar a estrutura, a direção pecaminosa que esse ciúme pode tomar. Então, como que a gente pode fazer? Vamos ilustrar aqui, hipoteticamente, uma situação em que o ciúme surge no coração de um cônjuge. Eu acho que minha esposa esfriou comigo no seu trato, eu acho que o meu marido está um pouco distante, não me atende em alguns determinados momentos, não dá satisfação mais da sua vida. O que fazer diante dessa situação? Se você der direção ao seu ciúme de forma impiedosa e pecaminosa, ou você vai se fechar, ou você vai se entrincheirar, ou você vai ficar tão confuso que você não vai ter nem condições de articular sobre esse ciúme. Então você vai ser tomado por uma sensação de egoísmo, uma sensação de confusão, e você não vai buscar soluções criativas e amorosas para tratar dessa situação simplesmente supondo ou subentendendo que o seu cônjuge em questão esteja, de alguma forma, falhando em seu relacionamento. O ciúme piedoso, diante do primeiro sinal, ele leva à busca por soluções, a conversas, ao tratar dessa situação. Então, os passos práticos que nós precisamos estabelecer é, em primeiro lugar, leve o ciúme a sério. Nós vamos levar o ciúme tão a sério, como nós falamos nos nossos últimos encontros, que Deus estabeleceu a lei dos ciúmes no livro de Números, para que não baste apenas suspeitarmos de alguma acusação do tipo, como assim? Como você ousa ter ciúmes de mim? Eu tenho dado motivos para você me trair? Assim também como não seja injusto que um cônjuge tenha um ciúme ilegítimo do seu cônjuge. Então, Deus quer que tratemos isso de uma forma séria, a ponto de estabelecer uma lei sobre isso, como nós falamos com mais detalhes no programa anterior. Mas também isso nos mostra que o ciúme não precisa ser tratado apenas sozinho. Se as pessoas estão sofrendo, se os casamentos estão sendo machucados, há uma necessidade de buscar ajuda. E aí a ajuda, ela se dá agora em alguns passos que nós vamos sugerir, mas envolve também a inclusão de uma terceira pessoa. Quais passos seriam estes? Veja, se no casamento cônjuges possuem, em primeiro lugar, o hábito de regar, cultivar constantemente o ambiente, a atmosfera com amor, se há uma percepção de ciúme, se surge o ciúme e esse ciúme é confrontado amorosamente, o cônjuge em questão, ele vai perceber isso como um ato de amor. Ou seja, se nós cultivamos o amor de uma forma tão latente, tão perceptível, todas as nossas conversas, os nossos tratos com o nosso cônjuge vão estar com este pano de fundo do amor. Ele não vai receber isso como uma ofensa. Como assim? Você está se enciumando? Você está tendo ciúmes de mim? O que foi que eu fiz para você? Ele vai perceber isso como uma iniciativa de amor. Veja, o que está incomodando o seu coração? O que eu tenho feito ou deixado de fazer que tem te entristecido? Então, em uma atmosfera intencionalmente conduzida por amor, até mesmo a suspeição de um ciúme, mesmo que num primeiro momento tenha uma direção pecaminosa, a atmosfera de amor, o amor vai cobrir
aquele ciúme, de modo que a pessoa perceba que essa iniciativa de conversar, de perguntar, não é uma invasão de privacidade, não é uma acusação ilegítima, mas parte de um coração que quer o melhor para o seu relacionamento, que muitas vezes sente o cheiro da ameaça se aproximando. E, por vezes, nós, pelo nosso próprio pecado, somos enganados. Nós somos enganados por nós mesmos, mas nós somos enganados pelas más intenções de pessoas que, por vezes, querem quebrar a atmosfera de fidelidade do nosso relacionamento, e às vezes a gente não tem essa percepção. E às vezes é um cônjuge que precisa ter, abre o olho. Olha, o tanto de chamada, de ligação, de mensagem, o tanto de curtida que essa pessoa tem feito continuamente nas suas postagens das redes sociais. Então, às vezes nós precisamos de uma outra pessoa para abrir os nossos olhos com aquilo que a gente não consegue enxergar. Esse é o primeiro ponto. Cultivar o nosso relacionamento conjugal com amor, de modo que uma situação de ciúme seja encarada positivamente e não pejorativamente, como geralmente ela é. Por quê? Porque o ambiente está tão desgastado que basta uma pergunta, basta uma inquirição acerca desse assunto, isso já causa algum tipo de estresse, algum tipo de desgaste. Segundo lugar, os relacionamentos precisam ter combinações. Em que sentido? Os maridos e esposas precisam acertar entre eles como que eles precisam lidar com o sexo oposto. Então, em um relacionamento em que o marido viaja muito, a esposa viaja muito, eles precisam combinar o que eles precisam fazer para demonstrar zelo pelo relacionamento à distância. Então, evitar determinadas situações com o sexo oposto, jantares, mesmo que corporativos, entre apenas um homem e uma mulher, levar outras pessoas para esse tipo de situação, para evitar aquilo que a Escritura chama de aparência do mal. Você colocar-se em situação de tentação, você tem que fugir disso. Então, se você recebe uma mensagem indecorosa, uma proposta indecorosa, cônjuges precisam combinar o que ambos precisam fazer diante de uma situação dessa. A pronta recusa, a pronta resposta, ou mostrar para o cônjuge o que está acontecendo. Essa pessoa está me mandando e-mail aqui, primeiro e-mail, segundo e-mail, terceira mensagem que eu estou recebendo. Essa pessoa continuamente tem mandado esse tipo de indireta. Me ajuda aí, o que a gente pode fazer? Então, deve haver um acerto, um combinado. Olha, eu acho que você está sendo, de alguma forma, cego, inocente, ingênuo, então você precisa tomar essa atitude, aquela atitude. Então, eu penso que ambos precisam definir conjuntamente como proteger o casamento, em situações práticas como essas que a gente citou. E, Tito, isso foi muito bom você trazer este tema específico. Eu acredito profundamente que isso faz a diferença nos relacionamentos. E aqui eu coloco especificamente a questão mais dos relacionamentos conjugais. Existe um livro escrito por Dan Allender, que é um autor cristão, psicólogo americano, e ele escreveu o livro Aliados Íntimos. E a palavra aliado é algo muito interessante, e eu acho que casa muito bem com o que o irmão acabou de colocar aí, que é justamente o casal estar trabalhando como aliados. Exatamente. Porque existe no mundo caído e quebrado dezenas de situações que colocam em risco o relacionamento conjugal. E isso até faz com que nós entendamos que nenhum casamento é blindado, no sentido de que, olha, não, meu casamento, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Ele está imune a qual... Não, isso é realmente... está vivendo fora da realidade. Está completamente desconectado com a realidade da vida. Então, quando casais realmente combinam dessa forma, e eu realmente achei bastante interessante essa colocação sua, Tito, a respeito de combinar coisas um com o outro, essa questão da aparência do mal. Digamos, quando um homem dá uma carona para uma mulher da igreja. Então, algumas pessoas podem dizer, isso é radicalismo. Eu digo, isto é sabedoria.
sabedoria. E a Escritura Sagrada, ela nos traz dezenas de exemplos a respeito desta prudência que nos relacionamentos que casais precisam tomar. E a última é que, muitas vezes, o marido, os homens, não conseguem perceber e enxergar aquilo que as suas esposas enxergam. Verdade. Né? Então, talvez você esteja aí em casa e ache, olha, a minha mulher vê problema em qualquer coisa. Eu não estou com isso afirmando que toda a sensibilidade, percepção da sua esposa, ela é absolutamente verdadeira e infalível. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas as mulheres têm esta percepção. Né? Isso Deus deu a elas. Né? Muitas vezes o homem ele é bem, digamos, inocente na situação e a mulher está percebendo pelo olhar, pela atmosfera que existe alguma coisa acontecendo quando ela observa alguns olhares ou até mesmo algumas mensagens. Exatamente. Então esse ponto, reverendo Tito, que o irmão levantou é de extrema validade. Verdade. E os cônjuges devem enxergar isso como cuidados paliativos para justamente manter o casamento nessa atmosfera de amor. Né? Então, o marido ele não deve se sentir ultrajado, desrespeitado, quando alguns acertos precisam ser feitos, né, com relação ao horário, com relação a momentos em que vão se falar ao longo do dia. E a partir do momento que esses acertos são firmados, nós precisamos cumprir. A Escritura diz que seja a nossa palavra sim, sim, o não, não. Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É uma analogia que a Escritura nos mostra. Então, se nós falharmos nesses pequenos acertos, nesses combinados que devem ser feitos, por que não falharíamos em coisas maiores, em contratos mais amplos, tais como a fidelidade da aliança, do relacionamento entre um homem e uma mulher? Então, isso é muito importante, casais combinarem formas de proteção. Isso de acordo com cada contexto, como eu falei. Se o marido viaja muito, se o marido viaja pouco, se o marido precisa fazer o transporte de uma a outra de mulher, enfim, cada trabalho vai ter o seu desafio e cônjuges precisam sentar, conversar sobre isso e pensar situações de proteção mútua nesse relacionamento. E talvez o último passo seja, se nada disso estiver dando certo, se não houver progresso, se a reincidência do machucado for tão grande, como eu falei, uma terceira pessoa, um conselheiro bíblico, seja ele um irmão piedoso da igreja, uma irmã piedosa da igreja, seja ele um pastor, um oficial, nós precisamos de ajuda, né? A Escritura nos mostra a importância de termos pessoas aconselhando mutuamente com a palavra de Deus. Então esse é um caminho muito importante. Deus quer que nós sejamos zelosos em nossos relacionamentos e por isso Ele vai colocar pessoas capacitadas em nossas vidas para fornecer passos à luz da Escritura, à luz da nossa realidade, para nos reorientar, para desenvolvermos esse santo e piedoso cuidado, zelo, ciúme que Deus tem e que é revelado na sua santa palavra. Então vamos aqui finalizar, né, essa parte dos ciúmes e agora nós queremos dar início a um novo tema, o tema amargura, né? Então, amargo ressentimento. Então, nós vamos querer trazer para você agora algo que a Escritura fala e como lidar com essas questões biblicamente. Então, se você está nos assistindo agora, esta é a nova série Relacionamentos do programa Aconselhamento Bíblico e nós iremos tratar agora do tema amargura. Que tema importantíssimo, Tito, para nós tratarmos, para ajudar pessoas em seus relacionamentos. Eu costumo dizer que relacionamentos são uma bênção de Deus. É um deleite, é um prazer ter pessoas e ser edificado. Né? Nós estávamos conversando há alguns minutos atrás a respeito de como pessoas na sua vida, né? O reverendo João, né? O quanto essas pessoas trazem alegria, prazer, edificação, crescimento, né? E isso acontece justamente porque nós somos criados
para estabelecermos relacionamentos. Exato. Nós servimos a um Deus relacional, né? Que se relaciona desde toda a eternidade. As pessoas da Trindade se relacionam de forma harmoniosa desde sempre, né? Então, Deus nos criou dessa forma. No entanto, nós vivemos num mundo caído, atingido pelo pecado. Mas o fato de nós termos caído, isso não nos livra do fato de que nós ainda ansiamos por relacionamentos, nós queremos nos conectar com pessoas. Mas, em meio aos relacionamentos, existe a presença do pecado. Exato. E o pecado traz influências nocivas. Então, relacionamentos eles podem ser doces, mas eles podem ser altamente amargos, danosos. Pessoas carregam feridas ao longo de uma vida inteira, por causa de realmente atritos, situações de litígio e tantas outras coisas mais. Mas eu gostaria então de fazer esta primeira pergunta a respeito do tema amargura. Pastor Tito, nos ajude. O que seria a amargura? Reverendo e queridos ouvintes, o tema da amargura deve ser visto de uma maneira diametralmente oposta ao tema dos ciúmes. Porque se nos primeiros programas nós conversamos sobre a proposta de resgatar o sentido bíblico dos ciúmes, entender o seu espaço nos relacionamentos, dar a direção que Deus quer que nós tomemos para zelar pelos nossos relacionamentos. Então, há um espaço para o doce ciúmes. De forma oposta, a amargura não deve ter espaço em nossos relacionamentos. Então, nós precisamos considerar como que a queda em pecado, ali através de Adão e Eva, influenciou o homem em sua totalidade, as nossas relações, a nossa vida cotidiana. E a partir desse momento, então, nós passamos a reagir a essa queda, aos efeitos da queda, aos relacionamentos, aos problemas relacionais. E muitas vezes, as nossas reações inapropriadas aos efeitos da queda geram em nós alguns elementos pecaminosos, geram em nós sentimentos e emoções pecaminosas que se traduzem também em algumas atitudes. E uma delas, um desses temas, um desses elementos é a amargura. Literalmente, a Escritura retrata a amargura, por isso que dá esse nome, a essa descrição de um sabor amargo. Eu sei que tem pessoas que gostam no seu paladar de elementos amargos, o próprio jiló, a rúcula, entre outras coisas que, para o paladar de algumas pessoas, esses elementos são bons, mas o sentido é um sentido ruim, é um sentido de algo não muito palatável, não muito prazeroso. Tanto é que o sentido de uma das principais palavras que a Escritura traz sobre a amargura, ele traz um sentido literal de corte, de ferida profunda. Então, veja, não é algo apenas externo, não é algo que alguém pode gostar ou não gostar. A amargura, biblicamente, é retratada como uma ferida profunda. E nós podemos entender também, teologicamente, que essa ferida, muitas vezes, ela é auto-infligida. Ou seja, a amargura, ela é aprofundada por nós mesmos. Nós temos a capacidade de pegar uma emoção, reagir de forma não bíblica, errada a essa emoção. E não apenas isso, cutucarmos, aprofundarmos, machucarmos tanto essa emoção dentro dos nossos corações, de forma que quanto mais isso se aprofunda, mais nós sentimos. Por isso que tem essa ideia de ressentimento, muito semelhante à amargura, porque você vai aprofundando aquilo dentro do seu coração, você vai magoando aquilo, e aquilo vai se tornando cada vez mais profundo e pior em relação ao estágio inicial, e você sente, ressente, e a impressão que dá é que todas as vezes que nós lembramos, pensamos, ou somos levados àquela mesma emoção, ou aquele mesmo fato que nos machucou, a sensação é de dor, de tristeza, de pesar. Então, nós conseguimos piorar aquela emoção que já não é positiva, que já não é boa, já é machucada. Então, tente imaginar aí você, talvez, com uma ferida no seu corpo que você vai tentar tratar
expurgar da forma incorreta e você acaba infeccionando, tornando aquilo muitas vezes pior. Talvez na adolescência, muitos já tenham passado por isso, né? Você tem um pequeno cravo e vai tentar espremer, mas você está com a mão suja, você faz da forma errada e aquilo se torna uma ferida imensa, né? Então, a amargura ela tem esse potencial de crescimento, de profundidade e de tornar-se mais pesarosa, dolorida, ruim, progressivamente, à medida que nós não tratamos biblicamente dessa percepção que nós temos de algo que nos ofendeu, de uma pessoa que causou em nossas vidas essa sensação. Eu acredito que isso é algo tão sutil. Sim. E sermos assim alertados a respeito disso, assim, nos dá um caminho, né, para tratar essas questões no coração. Exato. E assim, se já não fosse suficiente para chamar a nossa atenção, a Escritura fala do potencial de contaminação que a amargura tem. Eu quero ler o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 15, quando ele expressa que devemos tentar diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, ele traz aqui a amargura como uma raiz que foi cultivada e brotou de alguma sensação ou de algum fato que alguém causou. O problema é que isso não tratado tem o potencial de gerar contaminação. Então, veja, qual seria a semente que daria origem a um broto ou uma raiz de amargura? Geralmente nós chamamos isso, teologicamente, ou no aconselhamento bíblico, de mágoa. Então, tente fazer essa comparação, que é o que o autor aos Hebreus nos mostra através desse versículo. Enxergue a mágoa, seja ela legítima ou não. A gente precisa considerar isso. A mágoa é uma percepção, uma reação nossa a uma possível ofensa. Pode ser que seja uma ofensa, de fato, e pode ser que não seja uma ofensa. Nós é que nos ofendemos por uma hipersensibilidade. Mas o ponto não é esse, é o que nós fazemos com essa semente. Então, se a mágoa é uma semente, pense aí o seu coração como um solo, e essa mágoa foi lançada por uma outra pessoa, por meio de uma ofensa, e através dessa ofensa, a mágoa foi plantada no solo do nosso coração. Nós temos duas opções: arrancar essa semente, arrancar essa mágoa, porque a Escritura diz que o amor cobre a multidão de pecados. Você pode seguir os passos que nós vamos falar mais à frente, de Lucas e de Mateus, para buscarmos o perdão. Mas, infelizmente, a tendência que nós temos, que é a mais cômoda, é, uma vez que a semente da mágoa já foi colocada no terreno que é fértil, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto, que é o nosso coração, por que não regar essa semente? Então, o nosso coração tem essa dinâmica pecaminosa de autossatisfação a partir do momento em que nós regamos essa semente da mágoa, relembramos aquele fato, e nós nos pegamos muitas vezes, sem ter essa consciência dessa dinâmica, achando que é só mesmo eu estou lembrando aquilo que aconteceu, mas quando nós fazemos isso, nós estamos retroalimentando o nosso coração dessa dinâmica. Então, muitas vezes, quando você talvez se sente humilhado em uma situação que aconteceu no seu dia a dia, e na hora você não soube como reagir, e aí você vai com aquilo para sua casa e fica assim: nossa, mas eu deveria ter falado determinada coisa. Puxa, porque só agora me ocorreu a ideia de não ter agido dessa e dessa forma. E aí você fica se colocando diante daquela situação e muitas vezes de uma reação, talvez proporcional àquilo. Eu deveria ter dado o troco, ter pago o mal com o mal da seguinte forma. Então, todas as vezes que nós nos ressentimos de uma ofensa que aconteceu, seja ela legítima ou não, e damos vazão a isso, alimentamos isso, regamos isso, nós estamos entrando no processo da amargura. E esse processo possui alguns sinais, nós vamos falar mais à frente, mas basicamente é isso, né? Uma definição, com alguns exemplos que nós demos, de uma percepção de uma ofensa e uma reação não bíblica a essa percepção, a uma ofensa. E então nós nos sentimos magoados e não tratamos biblicamente essa mágoa, mas alimentamos de forma a ela brotar
ser uma espécie de raiz que se ramifica e que tem um potencial de contaminação, como o autor aos Hebreus nos mostrou. Tito, isso é muito importante, interessante, justamente porque entender a estrutura, né, como essas emoções, digamos assim, elas se estruturam dentro de nós, até porque eu falo isso porque muitas pessoas estão lutando com a amargura, né, sentiram uma mágoa e estão, digamos, fertilizando a semente. A amargura está realmente criando raízes, mas ela não sabe, e eu acredito assim que uma das coisas que, na minha percepção, nós podemos perceber que nos prejudica no intento de identificar a amargura ou as suas raízes crescendo no coração, é aquele senso de autojustiça que nós temos. Exato. Então, parece que para nós, alimentar, digamos, alguém me fez algo danoso, alguém realmente levantou calúnias ao meu respeito, o meu nome foi ferido. Então, isso criou uma mágoa, né? Uma ferida. E quando eu visito ou revisito, ou estou continuamente visitando aquela ferida que foi aberta, na realidade eu estou num processo de amargura do coração. Mas o meu senso de autojustiça ele não poderia ter feito, ela não poderia ter feito isso comigo. Então a sensação de auto-engano, existe aí uma estrutura de auto-engano, assim, eu posso alimentar esse sentimento. Eu tenho direitos. Né? Porque eu não fiz nada para merecer isso. Exatamente. Então esta sensação de autojustiça vai encobrindo essa percepção de que realmente eu estou regando, eu estou assim, alimentando um amargo ressentimento no coração. Então isso é algo bastante sutil, né? Então uma coisa vai ajudando realmente a não vermos o que de fato está acontecendo no coração. Mas quando nós começamos a lidar com isso e explicar, eu estou passando por isso. Então cada um de nós pode passar por isso. E eu gosto no livro das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, o volume 1, capítulo 1, quando ele fala a respeito do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. Então, como é que eu realmente visualizo isso no meu coração, senão a partir do meu relacionamento com Deus? Então, a partir disso, eu gostaria de fazer a próxima pergunta a respeito de amargura, reverendo Tito. Pode ser? Por favor. Mas antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de pedir a você que está acompanhando o programa Aconselhamento Bíblico, série Relacionamentos. Nós estamos tratando do tema agora amargura, que você possa fazer a sua pergunta. Eu gostaria aqui neste momento de cumprimentar o Adriano Cardoso e a Vânia Julião, que tem deixado as suas contribuições aqui no nosso chat. Por favor, faça a sua pergunta. Dentro da nossa possibilidade, nós vamos tentar responder as suas perguntas. No próximo programa que finaliza esta série Relacionamentos a respeito de ciúmes e amargura, nós vamos estar trazendo talvez aí a sua pergunta, que é a pergunta de dezenas de pessoas, né? Então, por favor, eu quero encorajar a você a fazer a sua pergunta. E eu agradeço e cumprimento o Adriano e a Vânia Julião pela sua participação no nosso chat. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos então à próxima pergunta. Pastor Tito, quais sinais, né, o irmão já deu uma deixa aí, mas quais os sinais identificam a amargura no meu coração? Certo. Nos ajude a entender isso. Veja, são vários sinais, muitos sinais. Se nós tivéssemos tempo, poderíamos passar uma tarde aqui dando exemplos, mas eu separei aqui alguns para a gente poder considerar. Em primeiro lugar, assim, e à medida que nós formos exemplificando, citando estes sinais, seria importante você, ouvinte,
começar a fazer uma reflexão em seu coração, se você de alguma forma se vê praticando, fazendo ou deixando de fazer essas coisas que nós vamos citar, porque à medida em que nós estudamos esse assunto da amargura, nós percebemos que ele responde a muitos dos problemas que relacionalmente as pessoas possuem, né? Então, é muito provável que nós soframos de amargura e talvez não tenhamos nem consciência. E é por isso que, à medida em que nós citarmos esses sinais, essa reflexão que você fizer, certamente vai ajudar a lançar luz se você tem sofrido ou não, e se esse é um dos problemas que você tem passado em sua vida. Em primeiro lugar, se você é uma pessoa difícil para resolver conflitos, esse é um sinal de possível amargura em seu coração. Porque nós vamos ver mais à frente, se Deus permitir, que o remédio, é até bom a gente já adiantar isso, se a pessoa estiver desesperada, eu sou amargurado, como que eu lido com isso biblicamente? O remédio é o perdão. Então, se você é uma pessoa que naturalmente tem dificuldades para resolver conflitos, porque conflitos são inevitáveis, eles surgem para as pessoas piedosas ou para os ímpios, mas se você não consegue, a partir da sua iniciativa ou da sua postura resolver, porque nem todos os conflitos são resolvíveis, né? A Escritura diz: no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Diz o ditado lá na Bahia, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Mas também quando um não quer, os dois não se reconciliam. Mas no que depender de você, você tem que ter paz. Porém, muitas vezes você não quer ter essa paz. Você não dá o braço a torcer. Você não perdoa facilmente. Você é uma pessoa que não pede perdão ao menor sinal de conflito e de reconhecimento de falha. Você é orgulhoso, soberbo. Então, você não é apenas o causador, você é um dos motivos pelos quais os conflitos não se resolvem. Então, se você se vê em muitos conflitos dos quais você é causador e acaba sendo um empecilho para a resolução desse conflito, significa que talvez você tenha um problema de perdão em seu coração, de compreensão e de prática do perdão, e isso talvez seja um importante sinal. O segundo sinal é se você é uma pessoa que tem desejos ou atos de vingança em seu coração. Então, se você tem pensamentos, às vezes falas mais rígidas, mais duras, de retaliação. Então, se você é uma pessoa vingativa, iracunda para que as coisas sejam resolvidas rapidamente, precipitadamente, para dar o troco nas pessoas de acordo com as suas ofensas. Você não sabe desenvolver aquilo que a gente vai falar mais à frente da paciência, mas rapidamente quer tomar as rédeas da situação e fazer alguma coisa. Então, atos de vingança, desejo de vingança, pode incidir de um coração amargurado. Em terceiro lugar, se você é uma pessoa que opta pelo afastamento ou pelo desprezo em um conflito relacional. Então, existem aquelas pessoas que acham que a melhor forma de lidar em um relacionamento diante de uma ofensa é dar um gelo, né? Então, eu vou fazer essa pessoa provar do seu próprio veneno, uma vez que ela me ofendeu. E ela não veio me pedir desculpas, mas você também não foi até ela tratar biblicamente, você acaba usando desse artifício do desprezo, você está se vingando, né, momentaneamente, dando a sua indiferença, dando o seu desprezo, dando o seu isolamento para essa pessoa, para ver se com isso ela aprende. Você está usando de uma ferramenta não piedosa para tentar resolver um problema. Então você percebe a dinâmica perigosa disso. E não apenas isso. O desprezo ele tem um sentido ainda mais profundo e maligno, porque é como se você desejasse a momentânea morte daquela pessoa, você quisesse que essa pessoa não se relacionasse com você momentaneamente, achando que, por alguns instantes, essa anulação dessa pessoa, ou por algumas horas, ou por alguns dias, servirá para que o relacionamento seja oxigenado e depois de alguns dias, ou horas, ou instantes, essa pessoa seja ressuscitada novamente para você poder conversar com ela. Então, veja como é perigoso essa ideia do desprezo. Tem pessoas que falam: pastor, eu prefiro não resolver os problemas relacionais ou conjugais no furor, porque senão eu vou tomar atitudes precipitadas. Então, eu prefiro que eu e minha esposa fiquemos ali algum tempo frios, indiferentes, mas para dar tempo para um pensar, o outro pensar. Embora a Escritura trate essas situações como urgente, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, é o que a Escritura nos mostra. Então, se você tem essa dinâmica de dar gelo nas pessoas, de dar o seu isolamento, o seu desprezo, esse é um possível sinal de que o seu coração tem sido tomado pela amargura. Ataques de ira, então pessoas que não conseguem controlar as suas emoções,
pessoas que não conseguem receber ofensas e não reagirem a essas ofensas, não entregarem ao Senhor as ofensas para que o Senhor reaja, né? Ao Senhor pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor, como Paulo escreve aos Romanos. Então, pessoas que, de forma muito precipitada, tomam atitudes radicais, manifestações de ira, de briga, de palavras. Então, reações emocionais exageradas às ofensas podem estar partindo de um coração amargurado. Pessoas sarcásticas. Isso é muito interessante porque tem pessoas que reconhecem o sarcasmo como uma reação legítima. E acabam legitimando o seu sarcasmo quando você aborda, né? Olha, meu irmão, há um problema aí na sua comunicação. Como é que você fala assim com o seu cônjuge? Ah, pastor, eu já tentei várias vezes falar das formas convencionais, falar em amor. Eu acho que pelo menos com sarcasmo ela me entende, né? Então, brincadeiras jocosas, a zombaria dentro do relacionamento, caras e bocas, né? Aquele famoso virar os olhos quando uma pessoa está falando. Então, essa indiferença da comunicação, ou essa comunicação deturpada que muitos acabam utilizando, de ironia, comentários maliciosos, respostas escarnecedoras para com o seu cônjuge ou para com a pessoa que você está relacionando. Então, esse sarcasmo pode estar sendo carregado por um coração cheio de amargura, que não prefere uma comunicação bíblica, limpa, piedosa. E veja que esse sarcasmo também pode ir para uma direção oposta, que é o sarcasmo, que é chamado muitas vezes de sarcasmo infantil. Você tratar a outra pessoa como inferior a você. Você falar como se estivesse falando com uma criança, com o sentido de rebaixar essa pessoa, colocar-se num pedestal de superioridade, como muitas vezes uma mãe tem autoridade para falar com o seu filho não está conversando com ela em pé de igualdade, de me respeite, seu moleque, né? O pai e a mãe podem fazer isso, mas relacionalmente, a Escritura nos diz que nós devemos tratar um ao outro como superiores a nós mesmos, né? Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, nós devemos, em nossos relacionamentos, considerar o outro superior a nós mesmos. Então, quando nós achamos que pela conversa nós podemos tratar a pessoa como inferior, esse sarcasmo, ele acaba sendo um possível sinal de um coração ressentido, de um coração amargurado. Enfim, nós temos muitos outros, reverendo, pessoas que são extremamente críticas, né? O criticismo exagerado, pessoas que têm prazer em reconhecer os defeitos e não apenas revelar os defeitos do seu cônjuge, do seu amigo, da pessoa, mas apontá-los de forma depreciativa, né? Pessoas que não toleram um mínimo de defeito, de falhas. Então, eu sei que muitas vezes vai acontecer de uma toalha molhada ficar sobre a cama, a pessoa que aperta o tubo de pasta ali no meio, o marido abençoado que deixa a garrafa de água vazia na geladeira, mas o ambiente salutar, o ambiente de paz, ele não deve ser colocado em segundo plano para que essas coisas sejam evidenciadas, né? Você não pode fazer uma guerra, fazer disso o seu cavalo de batalha, né? Porque esses elementos estão se repetindo. É lógico que cônjuges precisam atentar para os cuidados com moderação, para a ordem do lar, mas pessoas que não toleram a mínima falha ou a coisa não acontecer do jeito que ela quer, na hora que ela quer, da forma como ela quer, isso acaba também podendo evidenciar esse coração amargurado. E, em último lugar, eu queria tratar a ideia da desconfiança, né? Um coração amargurado geralmente é um coração desconfiado. Ele sempre julga de forma pejorativa as ações das pessoas. Dificilmente ele considera a possibilidade da pessoa ter feito aquilo por uma motivação positiva. Ela sempre desconfia. Ela sempre julga de forma contrária àquela pessoa, àquela ofensa, né? Então, ela jamais consideraria a possibilidade da pessoa fazer aquilo por uma motivação boa. Não, ela fez isso por amor. Não, imagina. Quando essa pessoa agiu dessa forma, agiu com essa motivação, ela agiu para me prejudicar. Não, mas você já parou para pensar sobre uma outra perspectiva? Se ela não fez isso, ou se ela não fez isso porque ela se esqueceu, ou fez sem querer. Não, você está subestimando a capacidade que essa pessoa tem de fazer o mal. Então, uma pessoa muito desconfiada tem essa possível semente da amargura que distorce a percepção do mal. Então, ela está tão acostumada com ressentir, está tão acostumada com essa ferida no seu coração, que toda a percepção que ela tem já é comprometida. Então, ela se sente sempre uma pessoa perseguida, sente sempre uma pessoa atingida, e aí você pode ter um misto de autocomiseração, porque sempre eu,
porque eu sou uma espécie de servo sofredor aqui neste mundo, porque Deus escolhe sempre fazer com que as pessoas me machuquem, né? E aí a gente tem que investigar se é isso mesmo que está acontecendo, a Escritura dá passos para isso, ou se é essa percepção do mal, de receber o mal, que foi afetada pelo próprio ressentimento, pela própria amargura que já está brotando e bem ramificada nesse coração. Então, veja, nós demos aqui alguns sinais, poderíamos falar de tantos outros, que de alguma forma podem nos ajudar a diagnosticar se nós temos ou não um coração ressentido, ou em que nível de ressentimento ou de amargura tem o nosso coração. É importante entender, então, agora, né, depois de receber, né, esta exposição a respeito desses sinais, eu acredito que se você está em casa nos acompanhando, ou até mesmo você que vai ainda ter acesso a este programa, quando, digamos, um médico, né, ele chega, ele faz uma análise, né, ele faz um exame clínico, né, e ele, então, avalia ali os resultados dos exames, e ele chega à conclusão que existem vários sinais que estão apontando para o mal. Acho que o momento mais esperado daquele que está ali diante do médico, e no caso, nessa tarde, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, talvez você esteja em casa e você tenha se identificado com absolutamente todos os sinais. Então, agora você está convencido de que você é alguém lutando com amargura. E eu quero dizer que essas armadilhas do nosso coração atingem absolutamente todos nós. Em algum momento da vida que você foi magoado, ou até mesmo magoou alguém, esses sinais estão saltando no coração. E a beleza da Escritura é que ela nos ajuda, né, e a operação do Espírito Santo a expor essas coisas de uma forma a serem tratadas biblicamente. Este tratamento bíblico é o tratamento por excelência, é Deus tratando o seu coração. Portanto, a pergunta nesta hora é como um coração amargurado pode ser transformado, né? Como você que está em casa, que identificou estes sinais na sua própria vida, quais os passos que nós podemos dar para progressivamente experimentarmos o tratamento do nosso coração quanto à amargura. Certo. Antes de responder essa pergunta, reverendo, permita-me lembrar de um último sinal que ele é muito importante, me ocorreu aqui agora, para tentar identificar se o nosso coração é amargurado ou não, que é quando você conta uma mágoa recebida com riquezas de detalhes. Então, veja, uma pessoa amargurada, geralmente, quando o seu coração é tomado pela amargura, ela não consegue omitir nenhum detalhe daquele fato, daquela história. De modo que ela conta aquilo, muitas vezes até mesmo dramatizando aquilo, com caras e bocas, imitando até mesmo a voz ou a forma com que a pessoa que lhe ofendeu se demonstrou. Ela consegue lembrar do penteado do cabelo, da cor do sapato, da forma como a pessoa estava vestida, como a pessoa se apresentou naquele momento da ofensa. Então, uma pessoa amargurada, ela consegue lembrar, e por vezes nós estamos aconselhando algumas pessoas e elas demonstram essa amargura nisso, fatos que ocorreram há 40 anos atrás. A pessoa fala: pastor, eu me lembro que o meu pai coçava o bigode quando ele fez tal coisa comigo. São detalhes assim, mínimos que o tempo poderiam ter, de alguma forma, suplantado, mas essas pessoas têm amargura tão forte no seu coração que elas conseguem uma riqueza de detalhes. Você vê, a dinâmica do coração pecaminoso é tão grande que faz lembrar a cor do cabelo. Olha, eu me lembro como o cabelo dessa pessoa batia o brilho do sol, o vento. Então, a pessoa conta detalhes e você fala assim: mas como que você consegue lembrar de tanta coisa assim? Eu não sei. A resposta é porque geralmente a amargura produz em nós uma recepção tão dilatada dos fatos
que imprime em nosso coração com tanta nitidez aquilo, que até mesmo detalhes simples do fato, daquela situação, ficam gravados em nossa memória e nós os carregamos por um longo tempo. Então, às vezes, apenas essa evidência já nos ajuda a perceber que o nosso coração é amargurado, se nós temos uma riqueza de detalhes exagerada, desproporcional a fatos que ocorreram há muitos anos. Mas respondendo à sua pergunta, que é a última pergunta, a pergunta final, para a gente poder concluir aqui, existem alguns passos, e o primeiro passo que a gente precisa dar é olhar para a Escritura, um texto maravilhoso que o Senhor Jesus nos conta, está lá em Lucas capítulo 17, por favor, se o irmão ouvinte quiser abrir, Lucas 17, a partir do verso 3, o Senhor Jesus diz o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, preparas-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então eu creio que esse texto, ele nos dá alguns passos para transformar o nosso coração amargurado em um coração limpo de tal emoção pecaminosa. Então o que nós aprendemos aqui com esse texto? Em primeiro lugar, que a pessoa amargurada, a pessoa que foi ofendida, deve tomar a iniciativa na busca pelo perdão. Geralmente nós olhamos de uma forma oposta. A pessoa me ofendeu, ela que vem até a mim. E às vezes falamos isso até de forma piedosa. Não, eu estou disposta. Agora ela precisa quebrar o orgulho dela. Então ela vem até mim. Então eu vou dar a ela essa oportunidade. Então ela que venha, ela que me procure. E quando ela vir, a gente conversa, a gente resolve, está tudo resolvido. Mas o texto nos mostra o oposto, né? Você vai até ele. Mateus 18 traz essa mesma percepção. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tu e ele somente, no primeiro passo. Arguí-lo, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o primeiro passo aqui é que a pessoa amargurada, veja, nós falamos aqui de alguns sinais. Se você sentiu, se você percebeu que você tem essa amargura no seu coração, conseguiu identificar até mesmo, não apenas a origem, os sinais, mas contra quem. Se ela é personificada em uma pessoa, 2 pessoas, ou algumas situações que ocorreram na sua vida, você tem a obrigação, usando aqui as palavras de Cristo, de ir até essa pessoa, confrontá-la em amor acerca dessa ofensa. Até porque, como nós falamos, a nossa percepção de mal foi danificada pelo pecado. Então, a nossa captação de mal, ela não é confiável. E, às vezes, isso não é nenhuma ofensa. É por isso que lá em Mateus 18, o Senhor Jesus estabelece 3 passos. O primeiro, você vai sozinho. O segundo, você leva testemunhas. E no terceiro passo, se houver rebeldia e não houver, a situação não for tratada, você dá a autoridade da igreja, né? Você reconhece a autoridade da igreja para resolver aquela situação. Por quê? Porque pode ser que você ache que foi uma ofensa, e ao levar uma testemunha, ou 2 testemunhas, como o texto nos mostra ali, essas testemunhas elucidem aquela situação dizendo, veja, gente, não há pecado aqui, não houve ofensa nenhuma. O que ele fez, na verdade, foi isso, ou o que ela falou, na verdade, foi intencionando aquilo. E aí, essa pessoa, essa testemunha, consegue esclarecer o fato e você precisa deixar de ser amargurado porque aquilo foi estabelecido como algo que não foi pecaminoso. Ou quando a igreja precisa fazer isso, tratar ou mediar um conflito, né, porque chegou até esse nível, e aí o conselho tem que estabelecer o fato de que, olha, não houve ofensa, não houve pecado, então você não tem legitimidade nenhuma para sentir essa amargura no seu coração. Então, a ofensa deve nos levar a resolver essa situação. Primeiro, porque pode ser que a pessoa esteja resoluta, soberba e não queira resolver aquela situação, então você precisa tomar a iniciativa, como o Senhor Jesus nos mostra aqui, mas pode ser também que ela não tenha percebido a sua ofensa, e aí tenha ofendido sem saber, às vezes uma brincadeira, às vezes um comentário que as pessoas fazem, e não intencionalmente nos machucam,
E a gente fica ofendido e a pessoa nem sabe. Você precisa tornar isso conhecido. Olha, meu irmão, sabe aquele comentário que você fez na frente de todo mundo ali? Ó? Rapaz, eu fui naquele dia com o coração machucado. Meu irmão, me perdoe, não foi essa a minha intenção. Então, às vezes, as pessoas não têm nem noção. Davi nos fala dessa percepção falha que nós temos, quando ele diz, quem é que pode discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, às vezes, nós pecamos de forma oculta. Eu posso pecar contra o irmão sem estar consciente disso. O irmão precisa me confrontar. Então, Jesus nos mostra que a parte ofendida tem que tomar a iniciativa do perdão. Em segundo lugar, a gente precisa olhar para a Escritura e enxergar em outros textos, tais como o próprio Mateus 18, que o perdão é muito caro. O perdão não é barato. Né? Quando você perdoa alguém, isso custa muito caro. Mas quem pagou esse custo não somos nós, foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que qualquer ofensa que nós recebemos de uma pessoa, ou que nós cometemos para com uma pessoa, ela é mínima em relação às contínuas, constantes e pesadas ofensas que nós, cristãos, pessoas piedosas, por vezes cometemos contra o nosso próprio Deus. E o Senhor pagou o alto preço, que seria impagável, humanamente falando. Se nós tivéssemos que pagar pelo nosso perdão, nós não teríamos condições. E Jesus Cristo retrata isso por meio daquela parábola do credor incompassivo. No capítulo 18 de Mateus, verso 32, o Senhor Jesus chama um servo que é protagonista daquela parábola, e ele chama aquele homem de malvado. Por quê? Porque o Senhor perdoou uma imensa e impagável dívida, e ele, embora perdoado de uma imensa e impagável dívida, não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente menor e pagável. Uma dívida muito menor, ele não foi capaz. E o Senhor Jesus chama esse homem de quê? De pessoa malvada. Então, a retenção do perdão é um ato maligno, é um ato maligno pelo Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa maldosa. Então, é por isso que nós devemos aplicar aquele princípio de João. Como que você vai dizer que ama a Deus e não vê? E você nega o seu irmão a quem você vê. Então, a gente tem que amar de verdade, de palavra e de fato. Nós amamos a Deus, a quem nós não vemos, mas também o nosso irmão que está aqui conosco, e que por vezes são os alvos das nossas ofensas ou que nos ofendem também continuamente. Então, nós não podemos nos esquecer desse princípio da dívida mínima. A gente precisa imprimir isso no nosso coração. Toda dívida, toda ofensa que alguém comete contra mim, ela é mínima. Toda ofensa é mínima comparada à grandeza, à profundidade e à reincidência das dívidas ou das ofensas que eu cometo contra o meu Senhor, Jesus Cristo. Então, aí nós já temos dois aspectos que nós falamos, de passos práticos. O terceiro é entender que o perdão é uma promessa. Quem fala muito sobre isso é o J. Adams, naquele livro de Perdoador, onde ele trata essa ideia de que quando Deus nos perdoa, isso não é uma mera emoção, um sentimento de perdão. Há uma declaração. Isaías, no capítulo 45, Deus fala, dos seus pecados eu não me lembrarei. Então, há uma promessa de Deus, de que Deus não vai ter amargura contra nós, de que Deus não vai ter ressentimento contra nós, que Deus não vai pegar os nossos pecados, as nossas ofensas e tornar ou lançar a nossa face novamente, cobrar-nos novamente por aqueles pecados. Então, isso a gente entende teologicamente pela doutrina da justificação, onde Cristo quitou, por meio da sua frase, tetelestai, está consumado, Jesus pagou todo o preço, todo o escrito de dívida que era contra nós e contrário a nós, de modo que Deus declara a quitação dos nossos pecados de forma plena, de forma absoluta. Então, Deus não é um Deus de ressentimento. Então, perceba, para que a gente possa concluir, como nós vimos na semana passada, Deus é um Deus de ciúmes santos e piedosos, e nós devemos alinhar o nosso ciúme aos ciúmes de Deus. Mas, de forma contrária, Deus não é Deus de ressentimento. Deus jamais agirá conosco com amargura e ressentimento por uma ofensa já perdoada. Por isso que nós também precisamos tomar essa atitude de entender que o perdão é uma promessa, de não tornar a pessoa novamente culpada por algo que ela cometeu contra nós. Então aqui nós temos alguns primeiros passos. Na próxima semana nós veremos mais outros, se Deus assim nos permitir, para tratar desse assunto da amargura. Maravilha, pastor Tito, muito obrigado pela sua participação, uma bênção muito grande a ter o irmão aqui conosco. E que mensagem poderosa para mim, para você, para todos nós. Somos pecadores alcançados pela graça de Deus. E todos nós devemos tratar o nosso coração.
tratar o nosso coração diante de Deus. Se você está amargurado em casa, se você se identificou com todos esses sinais aqui relatados de forma detalhada pelo pastor Tito, coloque a sua vida diante de Deus. Nós vamos dar mais um passo na semana que vem. Nós vamos falar a respeito dessa dinâmica do perdão e da confiança. Nós vamos tratar a respeito de pessoas que se amarguraram contra Deus, né? Existe esse tema, existe essa perspectiva? Sim, existe. Portanto, convide uma pessoa, compartilhe a respeito deste programa. Se ele tem abençoado a sua vida, compartilhe. Antes de nós acabarmos, eu gostaria somente de pontuar aqui, mais uma vez, o comentário do Adriano Cardoso, meu conterrâneo de Fortaleza. Um abraço, Adriano. E Adriano colocou a respeito do tema. Se olhar a falta e o ressentimento na perspectiva humana, o fim será desastroso. Mas se olharmos na perspectiva de Deus, é o meio pela qual Ele nos aperfeiçoa. A cruz é o melhor caminho, render-se aos pés do Senhor. Que palavra abençoada. Muito obrigado pela sua participação. Vamos então finalizar o nosso programa de hoje com uma breve oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por esta mensagem, pela tua palavra que toca o nosso coração nos mínimos detalhes da vida. Te agradecemos porque a tua palavra é suficiente, é poderosa para não simplesmente trazer o problema à tona pela operação do teu Santo Espírito, mas para nos dar um caminho para tratar os problemas do coração. Ajuda-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa e tenha uma boa tarde. E esperamos você na próxima quinta-feira com o tema amargura. Que Deus abençoe você.